vocês, professor Rodrigo Sérgio Geografia, e a gente vai dar continuidade aí à geografia do Brasil, indo agora para a população brasileira, tá bom? Professor, doutor mestre Saulo Formiga vai dar continuidade aí aos estudos sobre indústria do Brasil e a gente vai trabalhar aí população brasileira. Lembrando que população brasileira é conteúdo recorrente do Enem. Na verdade, população é um conteúdo que ele cai em todas as avaliações a nível nacional. Dentro do Enem, dentro da UEMA, dentro da FUVEST, Unicamp, Mackenzie, população sempre é um prato cheio para cair aí dentro das avaliações a nível nacional. E para a gente poder começar esses estudos sobre a população brasileira, vai a primeira dica para vocês, a formação da população brasileira. Quando nós estudamos da formação da população brasileira, lá no Fundamental 2 e no Fundamental 1, a gente destaca, que a população no Brasil é formada pela mistura do negro, do índio e do europeu. Tá certo. Mas o que a gente tem que lembrar é que esse branco europeu, ele veio de diversas partes da Europa. Veio de Portugal, veio da Espanha, veio da Itália, veio da Alemanha. Vieram também brancos do Oriente Médio. Você tem os sírios, você tem os libaneses, você tem os árabes, você tem os israelenses. Você também tem o branco amarelo, que é o branco que veio da Ásia. Quando você fala do negro, é o negro africano. Esse negro africano e suas mais de 2.000 etnias que foram trazidas para o Brasil durante o período da colonização do nosso país. E os índios que viviam aqui no Brasil com as suas milhares de etnias diferentes. Sabe o que é que resulta isso? Em o Brasil ser o maior mosaico socioétnico e cultural do planeta. Não esquece disso, isso já foi gabarito de prova. O maior mosaico socioétnico e cultural do planeta. Isso é a população brasileira. Uma população rica em cultura, uma população rica em religiosidade, nas mais diferentes crenças, um país extremamente diversificado, o que desenha de maneira brilhante a beleza que existe dentro do nosso país. Afinal de contas, uma das maiores graças que existem no mundo é nós sermos completamente diferentes, tá? E o Brasil, ele é o retrato disso, dessa diferença, dessa miscigenação. E para a gente falar da população brasileira, a gente tem que pegar e lembrar de alguns conceitos demográficos básicos. Vamos para cá. Vamos lembrar do seguinte, preste atenção. Vamos pegar aqui, ó, população brasileira. Vamos primeiro para a distribuição. A distribuição brasileira pelo nosso território. Primeiro de tudo, a população brasileira está distribuída de maneira homogênea ou heterogênea? De maneira heterogênea. Existem áreas no Brasil de maior concentração populacional, principalmente o eixo sudeste e o eixo sul, tanto que o sudeste e o sul do Brasil, eles são chamados ali de formigueiros humanos, formigueiros populacionais, tamanha concentração de pessoas que você tem nessas regiões do país. Em contrapartida, no norte do país, você tem um grande vazio demográfico. Afinal de contas, o norte do país, a região amazônica, é a região que tradicionalmente, a região que historicamente teve um povoamento mais ali deficiente, um ritmo mais lento. Isso faz com que o Brasil tenha uma distribuição populacional, de novo, heterogênea. A população do Brasil não está distribuída de maneira igualitária por todo o território nacional. E quando nós falamos dessa população no Brasil, nós temos que lembrar que nós temos uma das maiores populações do mundo. Nós temos hoje no Brasil, de maneira oficial, 210 milhões de habitantes. Nós somos 210 milhões de habitantes, uma das maiores populações do planeta. Então vamos para cá. Você fala da distribuição populacional no Brasil e aí a gente vem aqui, ó, para o nosso mapinha do Brasil, que o professor Saulo Formiga adora criticar, dizendo aí que parece uma vaquinha o meu mapa do Brasil. Não tem problema não. Então, quando nós falamos dessa distribuição populacional no Brasil, a gente vai para essa afirmação aqui, ó, que já caiu inúmeras vezes em prova. Dizer que o Brasil, olha só, o Brasil, ele é
um país, olha o termo, populoso. O Brasil é um país populoso, porém não é povoado. Porém não é povoado. Aí a gente tem que lembrar desses dois termos aqui, ó. Populoso e povoado. Quando você fala populoso, está relacionado a quê? A população absoluta. E o que é população absoluta? É o número de habitantes de um determinado lugar. Então, quando você fala aqui, ó, que o Brasil é um país populoso, quer dizer que nós possuímos uma grande população absoluta. Uma grande população absoluta que hoje é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Lembra, se você tiver aí a necessidade de escrever sobre, sempre usa o termo aproximadamente 210. Rodrigo, por que eu não posso afirmar que são 210 milhões de habitantes? Porque quem faz essa contagem da população é o censo, né? O censo demográfico. E essa contagem nem sempre ela é exata. Então você afirmar que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, se você precisar escrever, escreve aproximadamente. Porque essa contagem ela acaba nem sempre sendo exata. Então, 210 milhões de habitantes. Um dos países de maior população absoluta do planeta. Um país, portanto, que populoso. De novo, população absoluta, número total de habitantes de um determinado lugar, número total de habitantes de uma determinada área, certo? E você também aqui, ó, porém não é o que? Povoado. O Brasil é populoso, mas ele não é povoado. Quando você fala o termo povoado, você está se referindo à população relativa, que também pode ser chamada de densidade demográfica. População relativa, que também pode ser chamada de densidade demográfica. E o que é essa população relativa? O que é essa densidade demográfica? É a população absoluta, o número total de habitantes, dividido pela área que está sendo ocupada. Então o Brasil tem uma grande população absoluta, 210 milhões de habitantes, para serem distribuídos por um território, por uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Quando você faz essa divisão, você vai ter uma população relativa, uma densidade demográfica de aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica o quê? Baixa. É por isso, de novo, que nós afirmamos sempre nessa distribuição populacional no Brasil. O Brasil é um país populoso, uma grande população absoluta, 210 milhões de habitantes. Porém, não é o quê? Povoado. Tem uma população relativa, uma densidade demográfica baixa. Isso se deve à grande extensão territorial do Brasil e uma distribuição populacional pelo nosso território de maneira heterogênea. Áreas mais densamente ocupadas e áreas menos ocupadas. Então vamos para cá. Quando nós olhamos o território nacional, qual é a área mais densamente ocupada? Vamos lá. A área densamente ocupada, vem para cá, ó. Região sudeste do país. A região sudeste do país apresenta a maior população no Brasil. Vou colocar aqui, ó. Número 1. A maior população no Brasil, a maior concentração populacional no Brasil, fica na região sudeste. Aí vem a sua dica, né? A dica aqui, sempre aquela dica humanas mais, para você que é esse aluno de primeira, esse aluno de primeira linha, para você que é aquele aluno top. Opa, gostou aí? Para você que é aquele aluno top, aquele aluno de primeira linha, aquele aluno do Humanas Mais. Olha a dica. Quando nós falamos da grande concentração populacional no Brasil, é muito comum que você diga sempre eixo sudeste e sul. Mas nós não podemos esquecer que a segunda maior população do Brasil não é a região sul. A segunda maior população do Brasil, turma, tá aqui, ó, na nossa região nordeste.
para ser mais exato ainda, na zona da mata nordestina. Na zona da mata nordestina é onde você vai ter a segunda maior concentração populacional do Brasil. Então não esquece disso, não esquece disso. A segunda maior população do país não é a região sul, é a região nordeste. Para ser mais exato ainda, o litoral nordestino, o litoral leste da região nordeste. Esse litoral leste da região nordeste vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. É a chamada sub-região da Zona da Mata. É a área do litoral do país, né? Do litoral leste do Nordeste brasileiro. E a terceira maior concentração populacional no Brasil é a região sul do país, certo? Seria a terceira maior concentração populacional. Agora vamos entender por que isso acontece. Vamos lá? Vem comigo? Olha só. Primeiro, por que o litoral leste do Nordeste, essa zona da mata nordestina, é tão ocupado? Tem uma grande concentração populacional. É só você lembrar aí das aulas de mestre Elvis, né? Elvis John, sobre o processo de ocupação do território brasileiro. O litoral do Brasil, né, ele foi ocupado inicialmente com a extração do pau-brasil e posteriormente com a implantação do sistema de capitanias hereditárias e das lavouras de cana-de-açúcar. Então, tradicionalmente, a ocupação do território nacional começou aqui, ó, nessa faixa litorânea do litoral leste da região nordeste. Então foi a primeira área a ser ocupada no Brasil e o nosso primeiro centro econômico, com a economia da cana-de-açúcar, e o nosso primeiro centro político, com a primeira capital brasileira, que foi a cidade de Salvador. Por isso, até hoje, uma grande concentração populacional nessa parte aqui do país e cidades que se destacam dentro desse eixo aqui da Zona da Mata. Um destaque aí muito especial para a área de Recife e para a área de Salvador. Ok? A região sudeste do Brasil tem a maior concentração populacional do país. Por quê? Quando você teve a crise da economia açucareira nessa zona da mata nordestina na metade do século XVII, você teve uma transferência do eixo econômico brasileiro do Nordeste para o Sudeste. Inicialmente para o estado de Minas Gerais, com o ciclo do ouro, e depois essa população se concentrando ali no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, devido ao início do nosso processo de industrialização e o nosso processo de urbanização. A industrialização e a urbanização brasileira, turma, atraíram para esse eixo sudeste do país pessoas de todo o restante do território nacional. Pessoas que literalmente ergueram as grandes cidades do eixo sudeste, principalmente a cidade de São Paulo. Essa concentração populacional do Sudeste, essa concentração populacional no estado de São Paulo, acabou também atraindo pessoas para a região sul do país. Região sul do país que contou com uma forte ocupação europeia não lusitana. Olha o detalhe aí para você, tá? Uma forte ocupação europeia não lusitana, que é esse europeu não português. Principalmente quem aqui no sul do país? As pessoas, né, a população da Itália e da Alemanha, os italianos e os alemães, que seguiram para o sul do país para substituir a mão de obra afrodescendente nas lavouras de café, e ainda também receberam pessoas que migraram para o sudeste inicialmente e depois seguiram em direção à região sul do país. Você percebe, portanto, que essa concentração populacional nessas três áreas aqui do país estão ligadas, vamos lá, a fatores históricos e fatores econômicos. É isso, cara, que ele vai te cobrar na questão de prova. Quais são os fatores que determinam a distribuição populacional pelo território nacional? Fatores históricos e econômicos. Você não tem dentro do Brasil questões naturais que limitem a ocupação do país. Você não tem áreas desérticas, você não tem áreas montanhosas, você não tem áreas polares.
você não tem áreas de instabilidade geológica, com terremotos, vulcões, maremotos. Então, o que determina a nossa distribuição populacional, principalmente questões históricas e questões econômicas, certo? As duas áreas menos ocupadas do país é a região centro-oeste, olha só, região centro-oeste, onde nesse centro-oeste você tem a quarta maior população do Brasil, e a região norte do país, que seria a quinta maior população do nosso território nacional. Então, na região norte, você tem o nosso maior vazio demográfico, chamado também de deserto verde. Agora preste atenção, por que o centro-oeste e o norte do país são regiões menos ocupadas? Vamos lá. O centro-oeste do país, ele começa a ser ocupado de maneira mais eficaz, de maneira mais intensa, somente agora no século passado, turma. No século XX, quando você tem a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, e você tem também a introdução das lavouras de soja nessa porção centro-oeste do país. Essas lavouras de soja sendo introduzidas no centro-oeste pelo fenômeno ali da Revolução Verde. E lembrando, essa concentração populacional no centro-oeste acaba também não acontecendo, além de uma ocupação mais recente, acaba também não acontecendo porque essa agricultura da soja no centro-oeste é principalmente uma agricultura mecanizada. Então não vai ter a necessidade de grandes contingentes populacionais para servirem de mão de obra, ok? A região norte do país é a região menos ocupada porque historicamente, você não teve nenhuma atividade econômica significativa no norte do país que atraísse um grande contingente populacional para essa região. Você teve, na verdade, surtos econômicos na região norte. As drogas do sertão, o surto da borracha, o surto do ouro, a tentativa durante o auge do governo militar na década de 70, o milagre econômico, da implantação e consolidação da Zona Franca de Manaus, onde se teve a tentativa de gerar uma infraestrutura com a usina hidrelétrica de Balbina, com a instalação da zona, da área da Zona Franca de Manaus, com a usina hidrelétrica de Balbina, com a Transamazônica, só que isso acabou não funcionando. E aí o norte do país, com uma infraestrutura deficitária, acaba sendo uma área menos atrativa. Nos últimos anos, o norte do país vem recebendo mais pessoas devido a projetos que hoje já são realidade, como a usina hidrelétrica de Belo Monte e também uma expansão da fronteira agrícola em direção ao norte do país, tá bom? Então aqui você tem a distribuição populacional dentro do território nacional. Para a gente poder pegar e dar sequência aos estudos aí referentes à população brasileira, tá? A gente vai precisar logo dessa dica aqui, vem para cá. Para estudarmos um pouco mais sobre a população no Brasil, nós vamos ter que entender o crescimento demográfico da população brasileira. E quando nós falamos de crescimento demográfico é o crescimento da população como um todo. A gente vai entender um pouquinho como é que a população brasileira se comportou no seu crescimento demográfico. Mas para isso nós precisamos analisar o crescimento vegetativo e o crescimento migratório. Para entendermos o crescimento demográfico, o crescimento populacional de qualquer parte do planeta, nós precisamos entender o crescimento vegetativo, nós precisamos entender o crescimento migratório. Lembrando que crescimento vegetativo é a mesma coisa de crescimento natural. E que crescimento migratório é a mesma coisa que balanço migratório. E entender crescimento vegetativo é entender o comportamento da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O número de nascimentos menos o número de mortes. E entender o crescimento migratório ou balanço migratório é entender a taxa de imigração menos a taxa de emigração.
O número de pessoas que estão entrando menos o número de pessoas que estão saindo. E aí já fica a dica para você. O crescimento da população brasileira, ele é coordenado principalmente pelo crescimento vegetativo, comportamento da natalidade e da mortalidade. É inclusive esse comportamento da natalidade e da mortalidade que faz com que o Brasil hoje passe por fenômenos como o bônus demográfico e a sua transição demográfica. O Brasil passa por um envelhecimento populacional. O crescimento migratório no Brasil foi de extrema importância. Para quê? Para a formação étnica da população brasileira, socioétnica e cultural. Além disso, quando a gente for destacar a questão migratória no Brasil, cabe falar de fluxos migratórios mais recentes para o Brasil, como, por exemplo, haitianos e bolivianos em 2010, 2011 e 2012, e a grande quantidade de venezuelanos chegando no Brasil aí, 2018, 2019 e 2020, devido à crise econômica dentro da Venezuela. Mas calma, que isso daí a gente continua já já.